Estado Mínimo Ideias Máximas. Diga aí, um podcast focado em liberdade e negócios. Fala galera, diga aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Chegando quase ao final da primeira parte da temporada 2024, né? Resolvi hoje fazer o que a gente não tinha feito ainda esse ano, que é analisar o setor de investimentos e economia. Até porque tá conturbado pra cacete. Eu trouxe dois caras aqui sensacionais pra me ajudar a debater esse assunto. Um que tá aqui pela, acho que é terceira ou quarta vez, Arilton. Eu acho que é isso aí. É a terceira ou quarta vez, né? Terceira ou quarta vez. Quer pedir música? Quer pedir música já agora? Não quer não? Tá tranquilo, tá Ouvi dizer que você, além de bom pedidor de música, é um bom cantor, é verdade isso? Não. Não é não? Nada disso. É melhor ficar na análise econômica. Vamos ficar só na economia. Vamos ficar só na economia. Bacana. E trouxe também Thiago Pessotti. Beleza, Thiago? Tudo bem, Marcelo. Obrigado aí Tudo pelo ótimo. convite. Bem-vindo aqui, primeira vez. Espero que primeira de muitas também aí. É isso, tô às ordens aí. Pois é. A gente vai falar hoje, galera, sobre Brasil 2024, investimentos e economia, tá? Vocês que vêm liderando aí a parte de investimentos e economia da Apex. Depois você explica um pouquinho mais até como funciona. É bom a galera que está nos ouvindo entender. Até porque eu tenho que começar agradecendo vocês da Apex, né? A Apex, enfim, é muito mais do que a nossa parceira, né? Além de fornecer todo o estúdio, a parte de produção, é sócia do podcast. Então tenho que agradecer a isso que vocês vêm fazendo aí. Então, o mexer vocês vão fazer daqui a pouco quando vocês forem fazer lá um pouquinho dessa dupla dinâmica. Batman e Robin, ouvi dizer, não sei quem é o Batman nem quem é o Robin. Também não? Eu vou estar negando tudo que eu tô falando, velho. Muito bom. Tenho que agradecer ao Five Sport Bar, que também é nosso patrocinador. Acho que vocês já tiveram a oportunidade de conhecer o Five. Arilton gosta bastante lá do chopp, tá? Do chopp lá? Aí é bom, pô. Então vocês vão ganhar um presente do Five aqui depois. É bom que depois a gente vai lá, marca e tomar um chopp lá com vocês. E Automais Laboratórios, né? Laboratório com 60 anos de história, 100% capixaba. Hoje é o maior parque de análises clínicas do estado do Espírito Santo e um dos 10 maiores do Brasil. O Tomás não para de crescer e também é o nosso mantenedor. Legal. Vamos lá? Bora. Primeira pergunta. Não é ainda sobre investimentos e economia. Quem são Arilton e Thiago? Eu vou deixar o Pessotti aqui Começar? explicar isso, porque ele entende melhor que eu. Ele entende melhor que você quem é você? Eu acho que ele sabe mais que eu faço que eu, porque aí eu vou deixar ele E aí, falando o que Pessotinho? ele vai te dar aí melhor aí a Quem são visão. vocês? Isso foi sendo construído ao longo do tempo, nós fomos aperfeiçoando todo o processo de tomar decisão. Anteriormente era muito baseado aí nos nossos feelings, nas nossas intuições do momento, mas isso aí, nos últimos meses, particularmente nos últimos ano e meio aí, acho que nós avançamos bastante no processo aí, na estrutura para tomar de decisão. Dentro da Apex, você tá falando? Dentro da Apex. Ok. Dentro da parte, particularmente da parte de líquidos da Apex, é onde a gente orienta aí a formação, a construção das carteiras. Mas eu deixo pro Thiago aqui, eu acho que ele está mais bem preparado, porque ele lida, não só que ele lida comigo, mas ele lida também com os bankers diariamente. Então eu acho que ele pode ter uma visão melhor aí para falar sobre o processo de tomar decisão e a estrutura toda da Apex. Não, legal. Acho que para falar um pouco sobre, da onde a gente veio, né? Legal. Bom, primeiro que eu vim da FUCAP, então... Foi aluno lá? Foi um dos fundadores, então eu me formei lá em 2012. 2012 foi quando eu viajei para fazer um intercâmbio que a FUCAP também patrocinava lá. E aí eu e Fernando Sinelli, e foi lá que a gente se aproximou. Então a ideia da Apex surgiu de lá. E antes da Apex eu trabalhei na Valor Investimentos. Não sabia não. Eu trabalhei 2 anos e meio lá, então, durante a faculdade. Então já vou para o meu 14º ano aí de mercado. Carreira de mercado. Só fiz isso depois que a gente fundou a Apex. Eu passei basicamente por todas as áreas da Apex. E nesse momento mais recente agora, estou liderando a nossa divisão que atende os clientes junto com o nosso sócio de Londrina, o Pedro Petres. E é aquilo que o Arilton falou, né? O nosso job ali tá... E o que tem a ver muito aqui com o que a gente vai falar hoje, né? A gente veio aí desde novembro do ano passado, construindo o processo de investimento. Construindo um processo que ele, por trás, eu sonhava
em conseguir ter uma tomada de decisão que tirasse os vieses comportamentais, tá? Que, por mais que esse cara tá aqui do meu lado seja um dos economistas mais brilhantes que eu já tive a oportunidade de trabalhar, falando sobre ele, né? Tá no Fed já há mais de 20 anos, a gente acaba sendo conduzido por vieses e ruídos. Então, eu acho que isso é o que está na vanguarda hoje do que é tomada de decisão, tanto econômico quanto em investimentos. E eu brinco, né? No final do dia, tratar do dinheiro do cliente, além de ser uma responsabilidade Gigantesca, imensa, gigantesca. de fidúcia, e que parece que o que mais importa é muita técnica, muito número, mas o que eu tenho percebido é que até no trato com o cliente, no dia a dia, a questão psicológica, né, Influencia pra caramba. ela é que mais influencia. Então a gente desenvolveu um modelo que é um modelo que não depende de uma pessoa, ele é construído em consenso, apesar de a gente liderar o Arilton na parte mais da parte macroeconômica e dados mais de alta frequência, e aqui eu trazendo um pouco mais os questionamentos e as perguntas certas, e todo um time de gestores de portfólio que estão com a gente e que a gente conduz para determinar aí qual que é a direção. Então, semanalmente, a gente tem um call hoje formalizado para cada classe de ativo que a gente cobre, e isso vai formar lá na frente a carteira, né, sugerida para os clientes que a gente vai alocar. Então, Tá eu acho que, para resumir, eu acho que é Não, isso. ficou muito bom. Deixa eu só entender uma coisa aqui. O que são esses vieses comportamentais que mencionou? O que é isso? O viés comportamentais de quem? Aí aqui, viagem comportamental, quando eu comentei... Pode. Não, pode. Olha, não, termina aí, depois eu complemento. Não, aqui eu me referi ao viés comportamental dos gestores de recursos. Então, por exemplo, quando você tem um fundo lá, né? E você tem um fundo de ações lá. Ok. Né? Tem um gestor que está por trás. Né? Se você não tem um processo bem delineado Sim, e sim. que explica o porquê que você tomou aquela decisão naquele cenário lá atrás, quando o tempo vai passando, a gente é muito movido à emoção, Entendi. a sentimento, a ancorar coisas que acontecem mais no curto prazo. Então, se algo que foi mais importante, que fez você tomar a decisão há 2 meses atrás, só que agora o sentimento eventualmente mudou, isso é, por exemplo, um viés de ancoragem, né? Entendi. Que é explicado pela finanças comportamentais. Você vai dar mais peso ao ruído do curto prazo. Entendi. E isso vai eventualmente te levar a esquecer o porque você tomou aquela decisão lá atrás e às vezes tomar decisões que não são as mais Então vocês corretas. montaram um processo para tentar, ao máximo, diminuir esses ruídos e tomar, em tese, a decisão que seria mais técnica, considerando principalmente o seu mercado macroeconômico, Isso. que você analisa, Vamos lá. é isso? O Thiago aqui apontou, tem o ruído gerado pelo assessor, o banker. Que a gente Pela pessoa. Pela pessoa. Pela pessoa. Mas tem o próprio cliente também, tá? Pra caramba. É. Pra Então, caramba, assim, certeza. eu acho que esse processo todo, ele corrige ruídos, corrige individualismos, eu acho, tá certo? E prepara pra gente lidar com o cliente. Porque o cliente também tem muito ruído. Tá. Certo? Particularmente nesses momentos que a gente tem vivido aí nos últimos anos de radicalismo, radicalismo político. Tem a bipolaridade, né? Radicalização, essa bipolaridade toda. Alguns clientes vão tomando decisões muito baseadas nessa influência externa que eles têm. Quando eles chegam aqui, a gente tem que estar preparado, tá, para purificar, para ajudá-lo a se livrar desses radicalismos ou desses vieses que ele obteve lá fora. Então, eu acho que vai nas duas direções. Particularmente, a gente está ali no processo de tomada de decisão, e eu e o pessoal, diariamente, a gente tem muito contato com o cliente também, muitas vezes nós somos chamados para participar de reuniões, aí você vê muito claro esses viés que tem lá dentro. Tá certo? Então, eu acho que esse processo, ele fez assim, primeiro, o Thiago falou, tirar os individualismos, tá certo? Legal. É importante isso. A gente vê muito aí indivíduos com nome respeitados, nós mesmos respeitamos, mas que vira e mexe, cometem muitos erros. Claro. E dado o processo decisório em outras instituições onde o indivíduo é muito forte, esses erros a gente não consegue. Aqui,
As nossas reuniões são longas, cansativas, muita discussão, mas eu particularmente gosto muito porque é onde eu vejo, onde que eu estou tendo algum viés, eu vejo a opinião de um, eu vejo a opinião de outro e a gente tenta aí, vamos lá, sanar essas deficiências, esses problemas pessoais aí. Então, eu acho que é muito bom, tá certo? Eu acho que nós estamos avançando muito. Antes a gente tinha essa mesma discussão, mas era menos formalizada. Hoje nós estamos avançando no processo de formalização desse processo das variáveis, onde nós estamos olhando, tá certo? Então, eu acho que facilita muito a discussão e evita alguma coisa que eu chamo de achismo, né? Que é quando você perde aí a ciência. Como e aí você tende a aumentar a eficiência, né? A eficiência da alocação dos recursos. Legal. E aí, vamos lá. Então, assim, eu coloquei esse tema aqui, investimentos e economia, e veio essa dupla, né? Porque, enfim, já tinha ouvido falar um pouco dessa dinâmica que vocês fazem, agora ficou ainda mais claro. Então, para a gente poder falar dos investimentos, eu acho que seria importante a gente tentar traçar até agora o que é a economia do Brasil em 2024, até porque eu botei Brasil 2024, né? Então, vamos lá. Vou fazer uma pergunta, assim, mais aberta e genérica aqui possível, mas que eu vou abrir, enfim, para vocês trazerem os comentários e a gente vai puxando aí. Satisfeitos com a economia brasileira em 2024? Começa com você, Arilton. Olha, satisfeito é uma palavra a gente nunca pode ficar, né? Uhum. Então, eu não diria nós estamos satisfeitos. Eu vejo que a gente, como sempre, né, que é comum na história brasileira, é uma performance muito aquém do que a gente poderia ter obtido. Nós, nos últimos de 2016 a 2022, tivemos um processo muito forte de reformas, melhorou a economia, e a gente, nesse momento agora, em 2024, eu acho que a gente está perdendo esse potencial com alguns ruídos desnecessários. Tá? Então, é o seguinte, a economia começou o ano com a taxa de crescimento, aí vamos usar o Focus, né? Com a taxa esperada de crescimento de 1,6, hoje está em torno de 2,10, 2,1, né? Uhum. Então, ela está melhorando. Poderia ter melhorado mais, mas aí entra os ruídos. Quais são os ruídos? De novo, a ideia dos agentes não verem os limites que eles têm para influenciar positivamente, né, a atividade econômica, e positivamente eu quero dizer aumentando o crescimento. Agentes, são os agentes políticos? Tanto seja, no caso hoje eu vou enfocar exatamente isso. Bom, primeira coisa, o ano passado, durante as discussões aí, nós tivemos aí discussões sobre reforma tributária, reforma fiscal, que foi o arcabouço fiscal, tá? E aqui, particularmente, nas nossas apresentações... A gente fez um episódio sobre o arcabouço. Isso. Eu sempre dizia, olha, eu prefiro o PEC do teto. Isso aqui é uma porcaria, mas veio uma porcaria que o mercado achava que ia vir muito pior. Então o mercado acalmou. O que veio esse ano? Vamos começar então pelo arcabouço. Uma coisa que era uma porcaria, o governo falou, é uma porcaria, fui eu que sugeri, fui eu que aprovei e não vou cumprir. Foi a primeira coisa que aconteceu. Então, isso aí, obviamente, você perde credibilidade. Sim. E todo dia, nesse ponto, surge uma ideia nova de como desindexar e tal, para fazer, não sei o que lá. E aí eu volto ao ponto. Causa insegurança muito grande. É isso. Eu volto ao ponto. O presidente alega que ele quer resolver os problemas sociais. E aí eu volto também ao ponto que eu quero dizer o quê? Os limites que ele tem para isso. Para resolver problema social, até onde a gente conhece, né, você pode mitigar os problemas, só tem um, é crescer e deixar a economia avançar e as pessoas começarem a ganhar cada vez mais, que é a gente ficar, o pessoal fala enriquecimento, mas é simplesmente aumentar a renda per capita do país. Tá certo? Através de uma economia de mercado. Isso. Okay. Como nós estamos na economia de mercado, nós temos que entender os nossos limites. O governo tem limite. E o governo atual... Deveria ter, pelo menos. Deveria entender os limites. E o governo atual, ele cismou que ele não vai respeitar esses limites ou ele não quer ver. E aí começa todos os riscos que nós estamos vendo. Uhum. Primeiro, eu quero gastar mais. Ninguém pode gastar mais sem ter renda mais. Aí ele resolveu isso. Voltamos no arcabouço fiscal, que foi a maior crítica que eu fiz no ano passado. Qual o problema do arcabouço fiscal? Em vez de ele limitar o gasto, não. Ele falou o seguinte, se tiver receita, pode gastar. E aí, o que eles estão fazendo? Bom, receita sua, do governo, pode ser via aumento do crescimento econômico ou aumento de imposto. E é isso que eles foram, porque o crescimento econômico levando a tempo. Então, isso é um erro. E aí, qual é o efeito? A tributação aumentou muito. Muito. E
finalmente os empresários saíram da toca aí nas últimas semanas e estão criticando. Esse é o primeiro ponto. Esse mesmo empresariado agora começou a perceber também o seguinte: aquela reforma tributária, ela tem armadilhas muito grandes. Muito. Porque a carga tributária que ela está propondo é simplesmente incompatível com o nível de renda que a gente tem ou incompatível com a economia de mercado. Falando sobre a reforma, hoje a gente tá gravando numa quinta-feira, hoje é dia 13, ontem, dia 12, saiu o episódio sobre a reforma tributária com Marcelo Altoé, que foi secretário da Fazenda do Estado, e a gente fala exatamente de todos esses problemas que a reforma está trazendo. Não Bom, é pouca coisa, não. Veja só, voltando lá atrás, de novo, é o limite que o Estado tem. E aí as pessoas não fizeram. Veja só, quando eu vou fazer um programa, eu ponho para rodar lá, e aí eu tenho que pensar o seguinte: se der errado isso, que der errado aquilo. Vou te dar um exemplo. Quando eu estava fazendo doutorado ainda, eu fui fazer um programa, deixei rodando lá, e esqueci de eliminar a possibilidade de dar número complexo. Quando começou a entrar número complexo, o programa entrou na dimensão do programa, ele explodiu exponencial. Ele começou a comer, assim, memória eu trabalhava com estação de trabalho, tem computador. Ele começou a comer a memória do computador e olhando aquilo, o que está acontecendo? Aí eu falei, esqueci de falar com o computador que aquilo não podia acontecer. E tinha limite. Agora eu volto para a reforma tributária. E era a coisa que eu mais reclamava. Como é que nós entramos numa reforma tributária sem saber o que estava acontecendo? Eu falava com as pessoas, onde está? Nós escrevemos artigo, mandamos, falamos, gente, como é que nós estamos entrando sem saber as alíquotas? Você tá falando porque primeiro veio a reforma na parte constitucional e agora que tá vindo o projeto de lei que toda hora entra um jabuti. Isso. Tá, beleza. Cada hora entra uma outra bagunça. E aí agora nós estamos percebendo o seguinte, recentemente, não vou falar o nome, porque não sei se... ok. A pessoa falou, nós temos que abandonar a reforma. Eu vi Tá isso certo? aí. Tá certo? Nós temos que abandonar, tá, a reforma. Então é o seguinte, agora as pessoas estão vendo que elas deviam ter feito isso lá atrás. Mas e se não der certo? E ficar fora? Então, de novo, são os limites. E aí são os limites que o Estado não tem. Ele não consegue ver que ele só pode ganhar mais, gastar mais, se a economia crescer. Perfeito. Se ele taxar muita economia, vai fazer o quê? Ela vai encolher. Vai encolher. E aí, em vez de ganhar mais... A história prova isso, né? É. A história prova isso. Do outro lado tem a reforma tributária. Você tem que saber os limites. E aí nós entramos numa aventura e agora nós estamos começando a ver, peraí, 34% de imposto? No setor, qual o setor que vai ser mais taxado? Setor de serviço. Quem gera emprego no Brasil? Setor de serviço. Então, é uma outra longa discussão aqui, mas eu acho que esses são o que está acontecendo hoje. Então, o nosso divino está crescendo muito, nós estamos crescendo menos, a economia podia estar melhorando, e agora nós estamos entrando nesse momento onde as expectativas começam a piorar. Então, essa é a situação que nós estamos. Então, o momento hoje, nós estamos crescendo, a inflação parou de cair, começou a subir. Sim, e nós estamos agora num processo onde está todo mundo finalmente tentando. Peraí, o arcabouço não está funcionando, a reforma tributária tem muito risco, o governo não quer... Gasto público só segue subindo. O gasto público está sem controle. E aí nós estamos fazendo o quê? De novo, perdendo um bom momento. A gente como podia estar sempre. crescendo. Tá certo? Então, eu acho que é isso. Assim, Ou seja, você não está satisfeito com a economia do Brasil assim, até 2024? Deixa eu dizer para você. Satisfeito nós nunca podemos estar. Não, tô compreendendo. Mas o número de erros que nós estamos cometendo são erros que nós já cometemos no passado. Nós não deveríamos estar cometendo de novo. Eu não tenho nenhum medo de cometer erros que eu nunca entrei. Que nunca cometeu, para aprender, mas né? É isso. Mas continuar cometendo os mesmos erros faz o que da nossa economia? A economia... Como é que aí tem as frases para descrever a economia brasileira. Retração? Vários tipos. É a economia do futuro. O Brasil é a economia do futuro e sempre será. Sempre Ou seja, será. a gente Nunca nunca chega. consegue efetivar porque a gente consegue cometer os mesmos erros. Aí eu passo Excelente. aí. Complementar aí, Thiago. Não, acho que é só para trazer algo a mais, né? E também trazendo um ponto aqui de vista talvez mais positivo, a gente debateu ontem, né? A despeito de tudo, dos últimos momentos que a gente passava e convivia com essas cacofonias dos tomadores de decisões da política econômica, uma coisa que eu vejo que é diferente nesse momento é o ambiente pós-pandemia que explodiu as redes sociais e como isso coloca um holofote nas coisas que estão sendo feitas, tá? Então... Isso é positivo, você está dizendo? Positivo. Tá. Porque e é positivo e eu diria que é quase algo que nos ajuda a neutralizar
riscos de a gente começar a entrar numa crise institucional. Então, entenda que, me parece... Crise institucional aqui eu não estou indo no, não, tô entendendo, tô entendendo. No fato da coisa, né? Mas tô na entendendo, essência do que seria, isso eu diria que ajuda. Então, o próprio exemplo de como a sociedade agora reage de uma forma muito mais rápida, tá? A isso. Antes a gente se atinha e os mercados, né, é uma forma talvez mais democrática de ver como que a sociedade reage. Mas antes tinha aquela coisa, né? Não, o mercado é só para rico. Então isso não explica. Era difícil você linkar. Porque é uma coisa que é feito lá na hora vai para os preços. Só que agora não. Agora vai para o Twitter, vai pro YouTube, viraliza. Se a gente está falando aqui, o algoritmo pega, daqui a pouco tá todo mundo falando sobre. E daqui a pouco tá chegando na mesa lá do tomador de decisões e fala, opa, eu preciso voltar para trás com isso. Então eu diria que essa eu acho que é o que nos dá alento, talvez aí disso que o Arilton trouxe, de ponto de vista do que também a gente vem vendo agora nas últimas semanas. Dá para conhecer mais os desejos e os anseios da população, né? Por causa das redes sociais, isso tem um ponto positivo. Inclusive, assim, saiu ontem, né, que eles cancelaram o leilão do arroz lá, o negócio da China e tal. Aí a manchete tava assim, após... como foi que tava o termo? Poxa, quando uma coisa pega mal, é porque não foi pegar mal que estava escrito lá, mas quando após, não é pressão também, enfim. Viram que tava todo mundo batendo muito, aí voltaram atrás e vão refazer o leilão. Você viu quem ganhou, Aritinho? Ganhou uma lojinha de queijo lá, não sei lá onde e tal, que é do advogado, que é parente, não sei o que lá e tal. Estranho, né? A história se repete, mas beleza, não estamos aqui pra falar disso, não. Agora, se eu fosse escolher... Bom, vamos lá, a gente tem... Pegando esse cenário que vocês dois fizeram aí, agora eu vou começar com o Thiago. A gente tem, indiscutivelmente e independentemente da reforma, aumento da carga tributária, porque todo dia, literalmente, tem uma novidadezinha. É taxinha das que eles chamam apelidada da blusinha, é MP do fim do mundo, é desoneração, é tentativa disso, é tentativa daquilo. Eu comecei tem mais ou menos um mês a postar um mini news, né, com 4 notícias por dia, de manhã. E eu vou sempre valor econômico, tal, aqui e ali. Todos os dias tem uma coisa sobre aumento de carga tributária. Independente da reforma. Marcelo, deixa eu falar uma coisa. Pode falar. Se você conversar com as empresas e os advogados tributaristas, contadores, vão falar com você. O que nós estamos vendo é uma coisa. E tem um problema da própria Receita reinterpretando a lei. Muita coisa, é isso que eu tô falando nesse sentido. Isso aí não tá indo pra... Não tá, não. PIS/COFINS caiu, desoneração caiu. Todo dia sai uma solução de consulta, sai um negócio novo, os caras tão foda. Mas as receitas estão aí tudo em busca. Volta do voto de qualidade, tá, enfim. Então a gente tem aqui. Então, independentemente da reforma, que em tese não tá em prática ainda, quer dizer, não tá em prática ainda, mas a gente tem um aumento da tributação. A gente tem, indiscutivelmente, aumento de intervenções, tá? Petrobras, tentativa no Banco Central e por aí vai. A gente tem, indiscutivelmente, um grande aumento dos gastos públicos. O que é pior? E aí, porque vocês fazem essa análise, o que mais impacta para o mercado e para o setor de investimentos? Qual desses três? Ou não dá para dissociar? Peraí, você falou imposto... A tributação, intervenção no mercado, né? Canetada e tal. E gasto público. Olha, vamos lá. A tributação, tem que lembrar aí, nós que já discutimos muito aqui tributação com você. Sim. A tributação é um mal necessário. É uma forma que a sociedade moderna encontrou para financiar o governo. Ok. Certo? Tanto seja o judiciário, o legislativo, o executivo. Então, o que nós temos que fazer é a pergunta mais importante, qual é a tributação mais eficiente? Ou seja, como é que eu vou financiar esses organismos, né? Reduzindo o impacto, minimizando o impacto sobre a atividade econômica. Que aí é a primeira pergunta, a primeira coisa que as pessoas não entendem. Imposto, ela reduz a atividade econômica. Claro. Porque ela aumenta o preço que o consumidor paga e reduz o preço que o produtor recebe. Esse gap que existe, ele reduz a atividade econômica. Claro. No final, ou o consumidor acha que está pagando muito,
O produtor está recebendo pouco. No meio está o governo. No final, o consumidor consome menos, o produtor produz menos para financiar o governo. Então, é isso. Então, sempre o imposto ele tem um lado negativo. Claro. Certo? Só que eu estava trazendo no sentido de que todo dia eles trazem uma insegurança jurídica de aumento, né? Isso aí. Fazendo Então, análise de 2024, principalmente. Isso aí. Agora, vamos lá. No Brasil, nós temos pior que isso. Algumas normas básicas. Não se tributa insumo. Porque se você tributa insumo, esse impacto na atividade econômica, ele exponencia, ele aumenta. Nós não fazemos. E aí agora vamos chegar onde você está querendo. O governo não só está aumentando imposto, ele está gerando insegurança jurídica. Tá certo? Essa MP da PIS/COFINS que eles devolveram lá... do fim do mundo, que eles têm a prioridade fim do mundo. Isso aí, olha só, as empresas têm um planejamento. Tá certo? Então elas sabem, olha, hoje funciona como? Porque as pessoas talvez não estão entendendo. As pessoas hoje funcionam como? Todos os impostos federais caíram numa piscina. Então quando eu compro um bem, eu ganho um crédito, né? Que eu já paguei, e eu só vou pagar um imposto na hora que eu vender sobre a diferença. Eu usava essa piscina para fazer o quê? Abater. Então, por exemplo, eu consumo muito bens, mas eu não vendo, eu exporto. Que aí vamos pegar aqui o caso mais importante aqui, particularmente para o Espírito Santo. Então, quando você exporta, você não gera crédito. Então, o que eles faziam? Eles usavam esse crédito, tá certo? Para abater outros impostos federais, seja de IPI, seja um imposto de renda. O governo falou e proibiu isso. Então, as empresas ficaram, peraí, eu tô com um crédito aqui, eu não vou conseguir usar. Então, aí já é um outro problema no Brasil. Então, aí você adicionou mais um. Além de você não tentar minimizar os impactos, você tributa insumo, tá? Você, além disso, gera muito risco tributário, risco jurídico, que é mudar o sistema toda hora, que foi o governo que tentou fazer. Sim. E aí vamos chegar na segunda perna que você falou, gasto. Gasto, nós temos que ver o quê? Olha, o gasto pode ter algum efeito? Pode, tá certo? Por exemplo, se você tem meninos em situação de pobreza absoluta, na armadilha de pobreza que a gente chama, ele não consegue sair de lá. Se o mercado tem dificuldade de financiar esse menino, isso é uma falha de mercado. Financiar a educação, o mercado não consegue, tá certo? Então, o governo vai lá, tira esse menino da pobreza, faz esse menino estudar e joga ele no mercado de trabalho, capaz de se sustentar, esse é um gasto bom. No Brasil, nós sempre vemos, nós temos o judiciário mais caro do mundo, o legislativo mais caro do mundo. Já passou desse ponto, tá certo? Nós estamos gastando muito dinheiro com coisas que não dão retorno para a sociedade. Outro dia alguém me falou, não, nós temos que continuar com esse judiciário nosso porque nós estamos atraindo os melhores cérebros. Eu falei, olha, se o judiciário fosse baseado nisso, o resto do mundo estava perdido. Porque em nenhum lugar no mundo o judiciário paga mais do que o advogado do setor privado. Claro. Exceto no Brasil. E tem tantas regalias. Dadas regalias no Brasil. Então nós já passamos, nós estamos desperdiçando dinheiro. E aí vem o Lula agora, o governo, e fala assim, vou dar aumento para o funcionalismo. Um funcionalismo que já ganha mais que o setor privado, corre menos risco e vai ganhar mais. Então você vê completamente a distorção de tudo isso. O imposto, ele já gera dano, o imposto elevado gera mais dano ainda, e o risco tributário gera mais dano. Para fazer um gasto que não tem impacto social, que gera concentração de renda, tá certo? E tira incentivo da sociedade. Agora você vê aí e faz as suas contas. É onde nós estamos hoje. E o gasto... Isso tem impacto direto no quanto que a gente cresce. Exatamente. No quanto que a gente cresce, no quanto que a gente investe, quanto que a gente quer de retorno. Veja só, você faz uma empresa, sua empresa vai ganhar dinheiro, aí de repente vê o governo no meio do caminho e fala, ó, vamos trocar muda a regra do jogo. Pronto. Aí a sua empresa, que era lucrativa, agora virou deficitária, tá perdendo dinheiro. Então o seu investimento fez o quê? Em vez de ganhar, você perdeu. Claro. Em síntese, todos esses números, esses valores que você apontou, esses itens, tributação, intervenção, gasto, intervenção, todas elas são disfuncionais. Tá certo? Puder só dar um exemplo aqui. Vai lá, claro. Intervenção e já fazendo o link com o cenário e Isso. mercado. Por exemplo, a gente está vivendo agora, e sempre foi assim, né? O que determina o retorno e performance dos ativos como um todo, mas principalmente os de risco nas economias emergentes, né? Brasil, México, Chile, são as decisões que são tomadas de taxa de juros, por exemplo, nas economias mais desenvolvidas. Estados Unidos. A grande temática esse ano é isso. Aí eu vou dar um exemplo de intervenção que faz a gente descolar, né, o que você trouxe. Agora a gente parece que começa, depois de um ano muito ruim, né, a gente pode entrar nisso depois. Até agora, para os ativos de risco,
não significa que é ruim, porque eu discordo que é ruim para alocar recursos, porque eu acho que o momento é excelente para alocação de recursos. Sim. Inclusive, talvez, eu acho que quando o macro tá muito trivial, eu acho que a gente perde a oportunidade de se diferenciar e você, matematicamente, tem menos opções de alocar dinheiro, né? Mas, voltando, os Estados Unidos, finalmente, o risco de a gente ter um aumento de juros, né, ficou um pouco para trás. E o que fez os mercados emergentes até então não performarem esse ano foi que a gente conviveu com esse risco dos Estados Unidos continuar subindo os juros além do que estava até, eu diria, há 60 dias atrás. A grande questão é, quando finalmente esse risco começa essa incerteza, pelo menos, a sair do radar, ou pelo menos parar de subir... Lá, né? Lá. O que traria possivelmente um bom sinal para gente. Pra gente. Que a gente começa a ver exemplos agora das últimas, eu diria, 30 dias, né? E não só Brasil, mas Brasil e México. Então, os mercados emergentes performando e Brasil e México por questões parecidas, né? O México lá elegendo, você pode falar melhor, mais uma moça com algumas tendências da intervenção que você trouxe aqui, né? De mexer na Constituinte, o que traria, de fato, alguns problemas. E México era uma moeda que a gente estava comentando, né? Antes disso, ela estava performando muito melhor que o real, porque eles estavam fazendo direito na política monetária, né? E aqui no Brasil é o que a gente está vendo de toda essa intervenção. Então, o que começou a acontecer? Dentro dos emergentes, a gente pega, né, esses últimos... Que era com quem a gente poderia estar bombando, crescendo e nem isso. Exato, é onde... Né, aí estou dando 2 exemplos de 2 países que tenderiam, né, o México continuar indo bem e o Brasil, né, reverter. As questões idiosincráticas internas nossa, elas sobressaem aquilo que é mais relevante para o macro, que é a política monetária dos Estados Unidos. Engraçado que desde que eu me entendo por gente, né, que acho que até na aula não sei, acho que era de geografia ou de história, quando ia pro lado político, o Brasil era um país emergente. E eu não vejo... Não é isso, o Brasil é um país do futuro, sempre vai ser. Apesar de sermos a 8ª economia, né? E é isso que me deixa muito puto. O potencial que a gente tinha. E o potencial que a gente perde anos após ano. Cara, em termos de recursos naturais, a gente é absurdo. Agro é absurdo. População, que, enfim, outros países sabem usar melhor que a gente, China, Índia e tal, a gente tem gente pra cacete também. A gente tem tudo, velho. Assim, a gente tinha tudo pra ser muito foda. E a gente não é. Mas as nossas instituições aí... mas é isso, velho. Elas falham muito. Veja só, é quase uma doença no Brasil. É o seguinte, você vai pra eleição presidencial, o cara que tá prometendo resolver, transformar o Brasil no céu, é o cara que ganha. Normalmente é o cara que mais mente. Ninguém vai fazer isso. O país, ele é construído aos poucos. Se nós não conseguirmos fazer isso, resolvendo essas idiosincrasias, tudo, o governo não vai te dar tudo, ele não vai te dar nada. Não tem nem capacidade para isso. Ele pode gerar um ambiente onde o setor privado vai gerar crescimento. É isso que nós temos que fazer. Quando a gente vê o comportamento das instituições, você vê assim, a falha fundamental, né? As pessoas acharem que falta vontade política. Não falta vontade política. Depois que você corrige um erro, ele vai demorar muito tempo para ele te dar. Vou te dar um exemplo mais marcante que tem. Setor educacional. O Brasil gasta muito dinheiro, muito, tá certo? O retorno é baixíssimo. Só para você olhar assim, em termos de percentual do PIB, nós gastamos quase o dobro do Japão. Quer que mais eu procure que o dobro aqui? do Japão. Percentual, PIB, educação. Nós não temos retorno. Tá certo? 2023. Vamos lá que a gente corrija isso. O que a gente faz? Se a gente corrigir isso... O Brasil investe $3 mil arredondando por aluno. Por PIB. Eu queria ver o número. Por PIB? Por PIB. Mas vem lá. Se você pegar e corrigir isso hoje, fazer o nosso... Não é uma questão de investimento, não. É a eficiência desse investimento. Trazer... 10%. Fazer com que o nosso gasto gere alunos com capacidade intelectual, Sim. De analisar, pensar, resolver problemas, tá certo? Você vai ver,
vai demorar matemática pelo menos básica. 12 anos. Esse menino, com 2, 3 anos, 4 anos, tá entrando na escola, quando ele sair com 16, 17 anos, veja só o tempo que vai demorar. Demora muito. E aí o cara que fez o investimento não colhe o fruto. Não colhe fruto. É um negócio que o Rothbard tem Tem vários desse tipo aí. baixa preferência temporal e alta preferência temporal. Eles optam por tomar, de forma geral, o político opta por tomar medidas que eles vão ver o retorno durante o mandato deles pra dizer que ele que fez. Evita briga. É. Por exemplo, você pega um professor, ele é mal treinado, ele ganha 1.000. Vamos tirar, só para como exemplo. Se você passar esse professor mal treinado para 3.000, ele vai continuar sendo um professor mal treinado que ganha 3.000. Sim. Você não resolveu o problema. Não. O político adora fazer isso. É. A educação vai aumentar. É só que aumento salarial. Não adianta. Perfeito. Sem treinamento não adianta. Perfeito, E aí perfeito. nós continuamos com a nossa deficiência. Perfeito. O Brasil é um dos piores países do PISA. Tá, né? Que é o Sim, Programa Internacional sim, aí de análise de estudantes. Sim, Tá? sim. Foda. Então, Tiago, bom, fizemos uma metade aqui já início da economia. Agora eu tenho uma dúvida aqui, que é algo que me dá um pouquinho de arrepio. Eu tive, inclusive, o prazer de tietar. Eu não gosto de tietar as pessoas, tá? Mas esse cara, no dia que eu vi, semana passada, os 35 anos do Cicobi, eu falei, não, esse cara tem que tietar, não tem como não. Campos Neto. Eu vi o homem e falei, ô, por favor, tira uma foto comigo, que eu sou muito fã seu. Em termos de liberalismo econômico, você é um ídolo. E aí eu fui lá e pedi pra tirar uma foto com ele. Como? O que você tá rindo aí? O que você tá rindo aí com essa cara aí? Ele é amigo do Arilton. É amigo seu? não, tá brincando, tá brincando. Tá brincando? Depois eu quero entender a piada aí, tá? Como que você acha que o mercado vai reagir com a saída dele, velho? E porque vai entrar o bichinho lá, amigo do outro lá, que já demonstrou que, enfim, quando a gente busca lá o nome do Galípolo e joga lá, decisões, história, Galípolo, o cara ama a intervenção, meu irmão. O cara ama tudo que a gente tá batendo aqui. Como que você acha que o mercado vai... Já tá reagindo? Já tá começando a... Já está reagindo, começou a reagir e tem que entender que a saída dele é uma consequência de uma nova composição também que já começou a acontecer. Sim, tanto que na última do Copom teve 3-2, né? Exato. Foi por um voto, né? Não, eu tô dizendo mais... porque já tem uma mudança. O Copom é um comitê, né? Então, ele é um membro e você tem outros membros que... Mas é isso que eu tô falando. A decisão foi apertada, né, da redução da última. Sim, foi metade e metade. Isso. Foi o voto de Minerva. Isso. O ponto que eu queria chegar não foi nem na posição da votação, mas foi na nova composição de já membros indicados pelo governo. Perfeito, então, perfeito, essa perfeito. saída dele, que é por mandato, né? Sim. Possível saída, mas... Né? Não, por que é possível? Tem como ficar? Pode ser reconduzida. Ah, mas não vai. Ah, não. Não. Não, entendi, você perguntou. entendi. Pode, Entendi, você tá pode, certo, pode, você tá pode certo. ser reconduzido. Eu não sabia que tecnicamente ele poderia ser reconduzido por mais tempo, mas beleza, tá, explicou. E então o mercado já começou a reagir. Então, esse exemplo que eu dei de Brasil e aí de intervenção, não vamos falar que isso é intervenção, mas você indicar membros claramente políticos já para o Copom, parte da hipótese que foi isso, eu diria que é uma intervenção e uma forma... A gente está vendo o governo aí, ontem o mercado reagiu mal e Brasil reagiu mal, dando outro exemplo, a despeito de vir um dado muito bom nos Estados Unidos de inflação, aquele exemplo que eu estava dando, Sim, a gente sim. tem um dólar acima de 5,40, uma fala do Lula defendendo queda de juros. Como é que você intervém no juros? A gente já viu isso em outros momentos, você indicando membros que vão ser pró-queda de juros, mesmo quando o cenário não... É isso, não vai ser aquela análise técnica isenta, né? Vai se levar a fatores políticos e partidários, etc. Exato. Então, respondendo a tua pergunta, o início, a gente estava debatendo ontem, dessa percepção de que o Brasil começa a descolar, junto com o México, para o lado negativo, enquanto você começa a ter um alento no mercado internacional para que a gente performe, foi ligado às mudanças no Copom, né? Que a consequência foi a percepção da votação do resultado do último Copom. Então, respondendo a tua pergunta, o mercado já começou a estressar. Isso é uma temática que vai ser vigente agora nos próximos 12 meses, tá? Isso vai afetar e, infelizmente, é uma temática
que é difícil a gente acompanhar, né? A gente acompanha, e até uma forma que a gente divide lá o nosso processo de investimento, metade dele é formado por formação de dados econômicos de alta frequência, que aqui sim a gente consegue acompanhar, só que a outra metade é de temas micro, que política é um tema micro, alguma tributação é um tema micro, regulação é um tema micro. Essas coisas às vezes aparecem do nada e que afetam o preço. Então a gente também tem uma parte de acompanhar isso, mas isso às vezes é mais difícil pegar, né, Arilton? É isso. E aí, se você quiser comentar um pouquinho aí também né, da tua leitura do último Copom, já dentro do que o Marcelo trouxe, e eventualmente... Me explica também como e aí complementando, Arilton, me explica também como que isso impacta na tomada de decisão dos investimentos mesmo, assim. Né? Aí quando você tem uma situação dessa, veja, eu quero que você responda a primeira pergunta e já complementando como que é a orientação dos investimentos. A gente muda. Não vai dar para ficar tanto, sei lá, na renda fixa, vai ter mais variável, Commodity Brasil tá brigando, o agro tá brigando aí com o governo, vamos tirar, ou então... Explica como que essas coisas impactam também nessas tomadas de decisão. Bom, primeiro... Se é que faz sentido a pergunta, tá? Não, tranquilo. Primeiro vamos voltar aqui ao ponto da... Como é que a decisão do Copom começou a gerar aí estresse, né? Esse ano, assim, as demonstrações públicas do governo de que ele não iria seguir o arcabouço fiscal ficaram cada dia mais explícitas até que veio tomar a decisão que eles não vão seguir. Então, o mercado já estava começando a se estressar, né? Gerando aí o quê? Se o governo vai seguir, é o que a gente chama de risco fiscal. O risco fiscal é a ideia simples. Vai chegar uma hora que o governo não consegue pagar as contas dele e vai jogar tudo para cima do setor privado. Aí tem o risco tributário. Como é que você faz isso? Em geral, aumenta o tributo, que é o que ele está fazendo. Então, já estava essa discussão. Aí entrou o Copom. O Copom, nós estava na nossa pauta lá, nós estávamos desde o ano passado falando, gente, a partir de meados do ano que vem, nós vamos ter que incluir o risco Roberto Campos. Então, só que nós estávamos pensando que nós íamos começar a discutir isso em junho, julho agora, quando começasse a ver os nomes, só que aconteceu um antecedente. Por quê? Bom, vamos lá. Os Estados Unidos estão para reduzir e não reduzir juros. Beleza. Toda hora que fala que vai reduzir, o mercado fica feliz, os juros aqui caem. Quando fala que não vai reduzir, os juros sobem. Primeiro foi isso. Segundo, veio o problema fiscal. Quando fez isso, o dólar aumentou muito. Obviamente o dólar gera inflação, as pessoas não sabem, não pensam nisso, gera inflação. Aumentou. O cenário deteriorou. O que era o Copom deveria fazer? Tecnicamente falando, particularmente, a última reunião, a redução de juros devia ter sido 0. Manter. Porque o risco aumentou demais. O cenário lá fora deteriorou, aqui dentro deteriorou. Só que foi, eu acho que ali, uma discussão política. E aí eu acho que o Copom tentou fazer alguma coisa no meio do caminho. Se tivesse sido votado 5 para 0 de redução e 4 para redução de meio, o mercado explodia. Eles resolveram fazer o meio do caminho. 5 para redução de 0,25 e 4 para redução de 0,5. Mas isso já gerou o estresse todo que o Thiago está falando aqui. O que está mostrando? Que quem é indicado pelo governo atual não está olhando o técnico, está olhando muito mais o que é a vontade política. O Roberto Campos sai. Quando o Roberto Campos sair, o atual governo vai ter 5 membros e o anterior 4. Vai ter maioria. Vai ter maioria para começar a reduzir os juros. Agora vamos lá para responder. Primeira coisa, nós já vimos redução de juros aí no tapa que dá. O governo Dilma está aí. Mesmo você... Quando o Roberto Campos julgou os juros em 2020 para 2%, as pessoas não sabem, mas teve um estresse violento. O governo foi vender LFT, que é um título pós-fixado. O que aconteceu? O mercado falou, não, 2% eu não quero não. Porque esse título te paga 2%, que é a CDI lá, o DI lá, né? A Selic, vamos falar Selic. A Selic, tá certo? O mercado não quis, ele falou, não, isso aí eu não quero. Foi um erro lá atrás. É tentativa de impor. Agora o mercado, o que gera isso? É estresse de novo, peraí. Vai ter 5-4, eles vão tentar fazer de novo. O Tombini tentou lá atrás, no governo Dilma, deu errado. E aí o que o mercado faz? Começa a botar prêmio. E aí o juros faz o quê? Sobe. E aí, você está perguntando, o que a gente faz? Por exemplo, alocação, eu vou dar um tapa aqui e deixar pro Pessotti aqui. Vai lá. O que nós somos, na alocação que nós aumentamos o percentual no nosso cliente, na Apex? O que foi? Títulos indexados, que a gente chama aí de IPCA+. Que são títulos que você fixa os juros
mais a inflação. E aí eu deixo que o que está acontecendo? Se aumentou o risco, o juro que você fixa aumenta. E a inflação começou agora o quê? Começou a aumentar também. Aí eu passo para o pessoal aí que ele pode fazer uma análise mais detalhada aí, como é que tá carteira por carteira, porque tem cliente. Claro. São os mais conservadores, mais arrojados e tudo. Pessoal. Acho que a gente... É uma ferramenta importante, né? Que é o mapa de alocação, que é o que ele falou, né? A gente considera os perfis de clientes, né? Então, tem clientes mais conservadores, clientes mais agressivos. E a gente hoje, só para você entender, a gente trabalha com quase 10 perfis, tá? Dentro da nossa estrutura. Só que sem entrar nesse detalhe, mas já considerando que a percepção e a tolerância a risco de cada cliente no momento de vida importa, a nossa ótica de dimensão para levar a como a gente vai alocar e qual o percentual em cada classe de ativo determinado do perfil, a gente olha por duas dimensões. Uma dimensão que ela é mais de longo prazo, que a gente chama de estrutural. Então, quando a gente fala estruturalmente, a gente está com essa visão. Então, é uma visão que, a gente pode estar errado nela, mas ela vai ter um horizonte ali de, no mínimo, 1 ano. Uhum. E ela pode levar até 3 anos, tá? E a gente, dentro do na metodologia, a gente gosta de usar temáticas de alocação que traduzem, não só para o cliente, mas para o mercado, mas até internamente ali, para a gente se entender, o que a gente está pensando. Então, essa que o Arilton trouxe é a primeira temática estrutural hoje vigente, tá? Na casa, mas é uma temática estrutural vigente que já fez aniversário de 12 meses. Ela está indo para eu acho que, pelas minhas contas aqui, perto de 1 ano e meio, tá? Que é, primeira temática, juro real, que é, então, juro real mais alto por mais tempo, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. É uma análise dos próximos meses, você faz para poder determinar os investimentos. Exato. Determinar os perfis, dentro dos perfis, tal. Exato. Isso daí, então, como eu falei, isso daí já está vigente há 1 ano e meio. Thiago, vocês estavam enxergando o que ia acontecer? O que fazia levar a gente a pensar nisso lá atrás? Primeiro, essa mudança do governo que a gente simplesmente via, né, na própria... no processo eleitoral, sim. Uma tendência a se repetir a mesma coisa, tá? Do ponto de vista de time, do ponto de vista de política econômica. De políticas públicas, né? E o risco, né, ele estava na mesa. Mas podemos confessar que, né, podemos dizer, pessoal, também vocês não estavam na parte ali que estava dando a boa vontade, né, para o governo. Vou te dizer que não era o principal que nos dava convicção naquele momento. O que nos dava convicção naquele momento era principalmente Estados Unidos, né? A gente estava num processo inflacionário lá. E lembrando de novo, né? A gente não consegue diminuir os juros aqui ou ter uma inflação que é mais ou menos impactada descolando do que acontece nos Estados Unidos. O que estava acontecendo lá era um processo de desancoragem inflacionária há 1 ano e meio atrás. E aqui, né, tem que tirar o chapéu aqui pro Arilton, nosso economista, que nos permite isso. Então, é um dos poucos economistas, eu diria que não existe economista hoje dentro de instituição financeira no Brasil que está há mais de 10 anos em algum Fed, né, nos Estados Unidos, onde a principal pauta que ditou mercados nesse tempo foi o que aconteceu lá, né? Então, basicamente, a gente vinha acompanhando de perto que toda a precificação que o mercado fazia para a queda de juros lá nos Estados Unidos, que era os oba-obas de mercado, quando a gente acompanhava os dados, ela não nos dava assim, não fazia sentido. Então, o que a gente falou? A gente precisa também lá fora proteger os clientes de inflação. Então, note. Só que isso afetaria também aqui. Então, há 1 ano e meio atrás, a gente iniciou essa temática. O Legal. que traduz a gente alocar, como ele falou, em renda fixa americana, mas em determinado período, não só na renda fixa nos Estados Unidos, a renda fixa lá é pré-fixada. Lá a renda fixa, a maioria é pré. Só que, por exemplo, isso nos fez ver oportunidades
na renda fixa atrelada à inflação também nos Estados Unidos. Que aqui é o IPCA+, lá é o CPI+, né? Essa é um exemplo do que a gente olha de juro real. E a segunda temática, a gente só tem 2 temáticas aqui, então é simples mesmo, é estrutural, pô, Thiago, quando então o ambiente macro não está tão favorável, pô, a gente não ganha dinheiro. Não, pelo contrário. A segunda temática é a temática de ativos de risco, mas como que a gente vai ganhar dinheiro com ativos de riscos nesse cenário? A segunda temática, então, é procurar ativos que o retorno deles venham de coisas micro e não macro. Ok. Então, vou dar um exemplo. Pô, e aqui acho que trazer o exemplo, né? A gente está hoje aqui em Vitória. Então, poxa, se você tem uma mudança de PDM ou PDU de uma região, concorda comigo? E se essa região, mais ainda, for afetada pelo agro, ok, você pode ter esse investimento crescendo, né? A EPDM, PDU é uma mudança no mercado imobiliário. Você pode ter um fundo imobiliário que vai fazer alguma coisa... Porque você não tem mudanças macros nesses setores. Exato. É isso? Legal. Entendi. Então, isso se traduz no tipo de investimento que a gente busca a partir dessa temática, né? Entendi. Outro exemplo é na coisa mais tradicional, fundos de ações. Todo mundo gosta, né? No ambiente que os juros vai cair, todo mundo quer o quê? Aplica em ações. Então, essa temática, segunda, nos dava o seguinte, pessoal, agora, ações, e uma coisa com certeza que a gente sabia, que orientava para os nossos clientes não vá para fundo de ações passivo. O que é fundo de ações passivo? Que você aloca lá o gestor, você vai confiar, o gestor vai fazer a gestão dele. Porque fundo de ações passivos, ele vai ficar comprado só em ativos da Bolsa. E lembra que esses ativos que estão na Bolsa, eles são muito afetados pelo macro. São voláteis. Não tem jeito. Entendi. Então, isso nos orientava, essa temática de orientar os nossos clientes. Legal. Quer fundo de ações? Procure gestores que têm uma gestão mais ativa, que fazem hedge, que transacionam melhor. Então, dando exemplos aqui, eu acho que partindo dessas 2 temáticas, então a gente pensa estruturalmente em coisas de mais médio e longo prazo. E a segunda parte, que é o que forma também as visões de curto prazo, que são as temáticas táticas, que a gente chama, né? As temáticas táticas que elas estão vigentes. Não, perfeito, todo dia perfeito. A gente tem uma discussão sobre elas. Antes de eu ir para nossa fase 2 aqui, eu só queria ver o que vocês estão achando que vai acontecer nos próximos 12 meses. Eu queria fazer 12 meses a partir de hoje mesmo. Porque de mercado econômico. Você acha que essa taxa de crescimento é real? A gente não vai crescer isso tudo? Inflação, assim, de forma bem objetiva, assim. Porque a gente tem que ir para nossa parte 2. Vamos lá. Se economista soubesse fazer cenário, né? O que eu vou dizer é o seguinte. Construir cenário é algo muito complicado. Porque assim, nós terminamos o ano passado, o mercado estava num oba-oba. Esse mercado nós não entramos por causa dos juros americanos. Não tinha nada a ver com o Brasil. Ok. Nós falamos, não, isso não vai dar, tal, seguramos e tudo, tranquilo. Agora nós estamos com problemas internos. Então, para falar sobre o futuro, eu tenho que fazer projeções de como que esse governo vai se comportar. Tá? Que aí é onde a gente entra e muito complicado. Então, primeira coisa, vamos supor que o cenário americano continue como está hoje. Juros não vai cair, tá certo? Tá. Beleza. Aqui dentro, nós podemos ter uma aceleração do crescimento, podemos. Se o Lula 3 virar Lula 1, tá certo? Ok. O que significa isso, gente? Quando o Lula assumiu na primeira vez, e que era que grande parte do mercado sonhava que ele fosse fazer, ele fez o seguinte: não vou gastar nada, vou respeitar os contratos, vou respeitar o orçamento público, não vou aumentar imposto. Tá? A economia brasileira entrou num ciclo muito bom, obviamente, e aí está a parte que ele não reconhece, puxada pelo cenário internacional com o ciclo de commodities. Claro. Tudo bem. Beleza. Então é o seguinte, se o Lula voltasse para esse caminho, nós podíamos crescer mais, porque o risco Brasil cai, o risco tributário cai. Claro. Tá certo? E aí nós podíamos crescer. Eu não acho que é essa a tendência que vai seguir esse mercado hoje. E isso, pelo menos, não é o que ele está mostrando. Então, vamos lá. Se o Lula seguir nessa tendência de dizer o seguinte, que ele está fazendo o dever de casa, foi o que estressou demais o mercado, né? Que ele está arranjando a casa, quando, na verdade, o mercado sabe que ele não está, que ele está fazendo e destruindo a casa, porque o risco fiscal está aumentando demais. E como? A tendência
Não é só, nós não crescemos, o que nós estamos crescendo esse ano um pouco menos, tá? E vai depender de, esse menos é o quê? Dependendo de quanto que o risco aumenta. Se o risco cair, a gente pode aumentar, se o risco aumentar, a gente vai cair o crescimento. É isso, tá certo? Então, fazer cenário hoje é isso. Tá justo. Tá certo? É muito difícil por causa disso. O dólar é a mesma coisa do risco fiscal. O que está acontecendo nos últimos meses? Os estrangeiros que, em geral, entram para investir no Brasil, eles estão saindo do Brasil. Esse ano, em todos os meses, teve saída de recursos do investidor estrangeiro. Todos os meses. Isso é péssimo para o desenvolvimento do país. Teoricamente, para um país, como você disse, tem muita oportunidade de investimento, bons retornos, o capital devia estar entrando. Você está saindo, é um sinal ruim. É. Esse sinal vem de quê? Um pedaço é o que o pessoal falou, que a gente tem que lembrar. Os Estados Unidos, o juro americano a 5,5, em dólar, é bom demais. Então, isso já gera a tentativa do investidor estrangeiro não vir para cá. E nós estamos fazendo a nossa parte, ajudando o investidor estrangeiro a sair do país. sair do país, com gerando certeza. mais risco doméstico. O dólar é a mesma coisa. O dólar, se você olhar o Focus lá, o Focus estava dizendo que o dólar vai fechar o ano em 5,05, 5,10. Não vai. Tá certo? Ele já está 5,40. Pode voltar? Pode. De novo, depende do quê? Da capacidade do Perfeito. governo em vir. Olha só, não adianta o Lula vir a público falar que ele está fazendo dever de casa. Até o meu cachorro lá de casa sabe que ele não está fazendo. E quando ele fala isso, sabe o que ele gera nas pessoas? Sentimento de insegurança. Claro. Porque se o cara sabe... Claro. Vamos pensar da seguinte forma. Se ele acha que ele está fazendo, ele vai continuar fazendo a mesma coisa. Vai explodir o país. Vai. Então, é essa sinalização que a gente precisa. Então, esse cenário que você está pedindo é complicado. É difícil. Juros. Nós podemos ter juros no final do ano de 9. Eu acho que pode. Se o juros americano cair, nós podemos chegar a 9. Desde que o governo pare de falar que está fazendo o que ele não está e comece a fazer o que ele não está fazendo, que é ajustar a casa. Foda, né? Essa é a parte. Então, o cenário nosso está muito... Ainda é muito volátil, né? Eu só queria trazer um ponto assim, Vai lá. que os economistas que não me levem a mal, mas é uma coisa que eu defendo, é assim, você acertar ou errar o cenário econômico, isso é muito relevante para eventualmente, né, uma casa de research. A gente tem aqui dentro da Apex, tal, isso é uma outra unidade de negócio, mas quando a gente está falando de uma casa que ela faz gestão de recursos, o que é mais determinante não é você acertar ou errar o cenário, tá? Claro, se você acerta sempre o cenário, né, você vai ter uma chance de acertar mais nos investimentos. Só que o que mais importa é você encontrar as assimetrias entre os preços e o cenário que você está traçando. Então, vou dar um exemplo. A gente, no ano passado, em novembro, dezembro, lembro muito bem disso, até nessa época a gente estava convivendo em alguns momentos, a gente tinha um cenário, se você pegasse e discutisse cenário, era um cenário extremamente bom. Então, você perguntar cenário econômico, os economistas naqueles momentos... Eu lembro dessa época. O cenário era muito bom. Isso é perigoso. O que aconteceu depois? E foi um momento de mais otimismo para a turma alocar investimentos. O que aconteceu de lá para cá? O Ibovespa caiu 10%, o dólar subiu 10%. Os juros que ia cair, que todo mundo falava, para 8,5%, agora vai para só, né? Não cai. Não, tá claro, não cai. Aqui. Então, o que era mais importante ali no final do ano passado? Era entender o que os preços estavam nos dizendo. Então, né, o início de ano, os preços estavam muito mais otimistas que o cenário otimista pintava. Então, o trabalho de você encontrar ângulo para alocar investimentos, se você fizesse o trabalho que um gestor de recursos faz, que é encontrar assimetrias de preço, naquele momento o dólar estava 4,80. E aí, quando você olhava o porquê que o dólar estava 4,80, porque estava todo mundo animado com arcabouço. Claro. E estava também todo mundo... Ailton não tava, não. Todo mundo é muita gente. Ailton não tava, não. Animado com arcabouço.
Não, foi só pra brincar, foi só pra zoar, E todo mundo muito confiante que os Estados Unidos ia, em março, Ter queda, né? já começar a cair os juros. Né? A precificação de queda nos Estados Unidos, nesse período, os amigos do Arilton lá do FONC, lá do Fed, eles achavam que a partir de... seriam 3 cortes, mas o mercado estava falando em 6 cortes. Então, ou seja, era isso que estava explicando 4,80 do dólar, e aí só para pegar o dólar. E aí o que acontece? A gente entra num ano muito otimista, e aí quando a gente vai acompanhando, os preços não estavam compatíveis com aquele cenário. Então, um gestor de recursos naquele momento, que encontra a boa simetria, não vai achar que é um momento interessante de você tomar risco. E quando a gente pega esse cenário todo que vocês estão trazendo, num modelo de governo que a gente tem, e eu não tô falando só desse governo de agora não, tá? Tô falando do governo brasileiro como um todo, a história da política democrática brasileira recente, vamos dizer assim. É muita insegurança jurídica o tempo inteiro, em que a gente acaba ficando numa situação de alta volatilidade, sempre de acordo com interesses partidários, políticos. E o resultado que nós temos em termos de crescimento. É isso aí. Tá certo. É isso aí. Ó, vamos lá. Quadro 2 aqui, né? Se você fosse, e eu tenho que agradecer a Tembo Benefícios, tá? Você conhece? Vitor, Cid, Natália e Miguel, pessoas maravilhosas. Eu, por exemplo, sou segurado Bradesco pela Tembo, gosto muito, muito, muito do trabalho deles. Agradeço ao meu escritório, Mendonça Machado, um escritório focado em operações societárias e negociais. E agradeço também a essa artista capixaba maravilhosa, a Vivian Bike, né, que fez essa arte aqui do Digaí, aí, Erichim. As pessoas adquirindo liberdade através de ideias e através de negócios, de dinheiro, do capitalismo. Ela é fenomenal. Ela é muito fera. Tem muito aqui de vocês aqui, coisa da Vivian. Vamos lá. Arilton, uma pra cada, tá? A gente tá com um tempo um pouquinho mais curto. Se você fosse, assim, do dia pra noite, o novo ministro da Fazenda, primeira coisa que você ia fazer? Só uma. Ou seja, você virou Haddad lá amanhã. O que você virou? O que você ia fazer? Primeira coisa, eu ia, pá. Reforma administrativa. Boa. Redução de gastos interno e tal. Legal, boa. Redução de gastos com eficiência. Eficiência, claro. Boa. Agora pra Tiago. Tiago, chegou dezembro, você não é mais o presidente do Banco Central, você não é mais o presidente dessa instituição que hoje é autônoma. Hoje, né? Então, se você fosse o Campos Neto, o que você faria ao sair do Banco Central? Primeiro que tem o período da quarentena. Tem a quarentena, né? Tá. Tem 6 meses, né? 6 meses. Passou a quarentena. O que você ia fazer? Uma boa pergunta. Eu acho que eu ia retornar para a Apex. Boa. Muito boa. Quadro 3. Relembrando os agradecimentos. Apex, Five, Tomasi, Tembo Benefícios, Vivian Cabai e Mendonça Machado. Galera, aqui eu vou realmente pedir pra gente ser bem indicativo. Arilton já é fera. Eu tava aqui contando, tá? É a 4ª vez que você tá aqui. Indicação de um livro. Eu tô lendo o Tocqueville agora. É o clássico aí que eu já li várias vezes, mas toda vez que as coisas começam a dar errado... Você volta lá? Eu volto lá para ver como é que a sociedade americana conseguiu construir aquele império que é. Aquele império que é. Aquela Legal. economia americana que é. Então, hoje eu tô lendo isso e tô lendo um outro livro sobre a guerra no Iraque. Boa. Tá sempre mostrando como que é o nome? Não lembrando, tá bom. Se lembrar, você traz ele depois de novo. O livro foi lançado agora aí, mostrando como que o governo Bush foi desviado de enfrentar o Afeganistão, entrar no Afeganistão e pegar o Talibã para invadir o Iraque. São os 2 livros que eu tô mexendo no momento. Pessoal, indicação de um livro. Eu acho que eu vou indicar o último que eu li, que eu gostei bastante. Chama Outlive. Ele explica a história, enfim, contada por um cara que foi PhD em matemática. Ele trabalhou no mercado financeiro, em Wall Street, passou pela crise subprime, teve um problema de saúde, um cara muito inteligente. Ele fez medicina depois, virou PhD em medicina, e ele refuta um pouco a forma que a medicina 2.0, focada em atacar as consequências das coisas, e ele defende muito mais a medicina 3.0, que ele chama, que foca muito mais na prevenção.
Eu acho bem legal que a abordagem que ele tem no livro é olhar a medicina How to e a Start a War. saúde, principalmente voltado para viver, não só viver muito, mas bem. na fase que você viver como idoso, você viver muito bem. E ele usa expressões e conceitos do mercado financeiro, como geração de alfa, por exemplo, de retornos, para o que ele chama de o health span, né? Que eu achei bastante interessante. Recomendo aí, para quem quer ver bem. Dando os nomes aqui do livro indicado por Arilton, é How to Start a War, e o outro é Democracy in America, volume 1 e 2, de Tocqueville. Eu tô querendo ver, esse é clássico. Um filme. Cara, você não vai acreditar nisso, mas tem muitos meses que eu não vejo. Uma série. Nada, então Tô pulou. só lendo aqui. Um filme e uma série, Thiago. Cara, eu não sou muito de filme, mas... Então, uma série. Uma série? Cara, eu gosto de... O que vem na minha cabeça é Peaky Blinders. Boa pra cacete. Vai sair agora o filme, agora finalizando. Arilton, um desenho de infância. Desenho animado? É. E aí? Ai. Pensou até a cabeça aqui agora. Não, tem vários, mas hoje em dia eles já estão bem mudados, né? Porque mas qual era? politicamente correto. Ficou um saco. Bom, eu vou dar... Você quer o nome... Da infância, que você assistia, que você gostava, ué. Bom, tinha uma... Tinha uma Corrida Maluca. Corrida Maluca, indicaram aqui semana passada. Corrida Maluca, era massa. E aí, Thiago? Cara, me vem aqui Dragon Ball Z. Muito bom. Coragem e o Cão Covarde. Coragem é legal. Ferê indicou Dragon Ball Z também. Ferê indicou. Um esporte, Arilton? Futebol. Boa. Qual time? Eu sou fã declarado do Atlético Mineiro. Tá. Mineiro, Galo tá bom. Mineiro. Tá bom. E aí? Esporte, tênis e surf. Tênis e surf, boa. Um hobby que você pratica, é? Boa, eu não posso falar que não. Não tem hobby, não. Tá bom, leitura então, vou escolher você. Vou fazer leitura. E aí, Thiago? Um hobby. Ai, que figura da porra. Praia. Boa. Pra você, um economista mundial. Eu tive a chance de conhecer vários, que era difícil, assim... Um aí que você... Bom, o que eu realmente virou meu amigo, faleceu recentemente, ganhou o prêmio Nobel, chama Edward C. Prescott. Boa. Foi realmente muita influência. Foi um dos caras que mais me ajudou na minha carreira, treinamento, orientação e tudo. Então, eu diria ele, mas tem muitos outros. Não, tem muitos. Pessoal, que não Arilton, um economista brasileiro. Bruno Funchal. Boa. Tô doido de trazer ele aqui no Diga Aí. Muito bom, meus amigos. Chegamos ao final, mas antes eu tenho uns presentinhos pra vocês. Você não ganhava presentinho da outra vez, não? Isso aí é novo. Isso é novo. Você vai ganhar uma canequinha dessa aí pra vocês tomarem um café. Muito obrigado. Show de bola. Tem que fazer esse mexer aqui. Cada um vai ganhar também um voucher. Aí você vai gostar, hein? Um voucher do Five Sport Bar pra tomar aquele chopp gelado. Ah, Isso aí é legal. A discussão de mercado na próxima vai ser lá. Aí, tá vendo? isso. Pronto, já tem 2 vouchers aí. E pra mim, o mais irado, óbvio. Pera aí, pra não dar errado aqui, o presente errado. Pera aí. O presente mais irado aqui da nossa querida Vivian Kiabai. Thiago, esse aqui é o seu. Por favor, leia o que tem aí na base. Ariltinho, esse é o seu. Muito obrigado. Peço o mesmo favor pra ler o que tem aí na base. Sim. O que você e a Apex vem construindo é o que chamamos de gerar valor de verdade. Parabéns. Isso aí. Fico feliz aqui. Legal, né? O cara que foi um dos responsáveis por a gente ter se reunido, né? Os sócios, né? A gente se conheceu lá na FUCAP. Começou tudo lá. Legal. E então, Mostra aí pra câmera de aqui. fato, é bem Boa. emocionante aqui estar aqui. Vou tirar aqui. E o seu, Ariltinho? Tá escrito o que aí? Eu não gosto de falar mentira, não. O melhor economista do Brasil que realmente defende o mercado. Garoto, boa. Diga aí, podcast. Te agradeço. Mínimas, ideias máximas. É isso. É isso aí. Bacana. Meus amigos, muito obrigado pelo episódio de hoje. Como sempre, muito riquíssimo. Thiago, obrigado pela primeira vez aqui. Espero que volte mais vezes. Conte comigo aí. Conte sim. É longe, né, pra eu vir. É longe, né? Subir aqui, andar, né? Ritinho, 4ª vez, eu acho que você tá nas cabeças ali entre os que mais vem. Eu agradeço. Você, Gabriel Sempre um prazer. Tebaldi, Denis Xavier. Ei, rapaz, tem uma galera que vem direto aqui.
vai ser um prazer voltar aqui, participar dessas discussões. Eu acho que é Muito bom. importante. Você sabe que eu sempre incentivo isso. Sem dúvida, sem dúvida. É isso. Galera, diga aí. Obrigado. Até a próxima. Um abraço. Fui. Estado Mínimo Ideias Máximas. Diga aí, um podcast focado em liberdade e negócios.